Mateus capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: "Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: "Este homem está blasfemando." Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: "Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que concedera tal autoridade aos homens. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e lhe disse: "Segue-me." E ele levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores?" Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: "Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores." Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa, e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem, derrama-se o vinho, e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam." Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão, e ela viverá." Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e seus discípulos. E certa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto, porque dizia consigo mesma: "Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei boa." Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: "Ânimo, filha, a tua fé te salvou." E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: "Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo." E riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia se espalhou por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e clamavam: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhes perguntou: "Credes que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: "Seja feito conforme a vossa fé." E seus olhos foram abertos. E Jesus ordenou terminantemente: "Cuidado para que ninguém saiba disso." Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra.
Enquanto eles se retiravam, levaram a Jesus um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.